Olá pessoal, eu sou o professor Márcio Balbino e estou lançando uma série de videoaulas sobre gestão empresarial. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para sempre receber o alerta de novos vídeos. Deixe seu like e faça sugestões de novos temas, tá? Nessa série de videoaulas sobre finanças para pequenas empresas, a nossa terceira aula é sobre a DRE gerencial. Na nossa primeira aula, nós citamos sobre a DRE gerencial e falamos que a DRE gerencial ela demonstra a visão estratégica da empresa, ou seja, ela demonstra a viabilidade da empresa. Aqui nós vamos falar uma parte que define a DRE gerencial e vamos dar um modelo de como você pode utilizar uma DRE gerencial na sua empresa. Então, o que acontece? O que é a DRE gerencial? Ela é uma demonstração que tem como principal objetivo apresentar de forma resumida o resultado apurado em relação ao conjunto de operações realizadas, receitas, custos e despesas, num determinado período, normalmente de 12 meses. Ou seja, então ela vai pegar de janeiro até dezembro as informações lá da sua empresa, tá? Então, o que acontece? Nós temos uma diferença, a DRE contábil e a DRE gerencial. A DRE contábil é a DRE elaborada pelo contador da sua empresa. Tá? O objetivo dela é atender a legislação, a todas as questões tributárias e tem uma finalidade específica. A DRE gerencial, ela é uma demonstração realizada internamente, Ela pode ser realizada por você, empresário, ou por você que toma conta das finanças da empresa, Então, ela é uma demonstração interna, Ela é um controle interno que nós vamos utilizar para que nós possamos tomar essas decisões. Então, mesmo se a sua contabilidade está fora da sua empresa, se o seu contador é terceirizado, ele te presta um serviço, você internamente você pode montar uma DRE gerencial, porque a DRE que você vai montar, ela tem como principal objetivo para que você tome suas decisões. E a principal decisão que você vai tomar é analisar a viabilidade do seu negócio, ou seja, se a empresa que você tem, se ela gera o resultado que você precisa, ou seja, se ela te dá lucro, se ela é viável economicamente, porque o principal objetivo de uma empresa é gerar esse retorno, aumentar a riqueza do seu empreendedor, do seu proprietário. Então, nessa questão, nós vamos falar sobre os principais pontos de uma DRE. Nós vamos explicar a respeito disso. A primeira linha da DRE é a linha das receitas, ou seja, é onde ali nós identificamos todos os valores que uma empresa vendeu naquele período. Então, como nós dissemos inicialmente, você vai fazer 12 planilhas, 12 controles durante o ano. Então, naquele primeiro momento, na DRE lá de janeiro, você vai ter a informação das receitas de janeiro, tanto que você vendeu em janeiro. Depois, nós temos a análise dos custos, E nessa parte de custos, nós temos o que é utilizado na atividade operacional da empresa. Então, por exemplo, você tem o custo da mercadoria vendida, você tem o custo da mão de obra operacional, os custos dos insumos, dos materiais utilizados se for uma indústria, ou da mercadoria que vai ser revendida se for uma loja, ou da mão de obra quando é prestação de serviço. Então, são os custos que a sua empresa gera para poder conseguir fazer aquelas receitas, para poder conseguir vender. Além desses custos também, nós temos os impostos sobre as vendas, que são os impostos que a sua empresa, no caso, que a sua empresa é tributada, como o ICMS, o PIS, o CONFINS, o ISS. E no caso de micro e pequenas empresas, a guia do Simples Nacional, que vai fazer a junção de todos esses impostos. Depois que eu faço isso, quando eu pego as receitas menos os custos e menos impostos sobre vendas, eu tenho um subtotal, que é a linha 3, que vocês podem observar aí na nossa tela, que é a linha do lucro bruto ou margem de contribuição. Aqui nós temos uma observação muito importante. Essa linha 3, esse total que vocês estão visualizando aí, isso demonstra a margem de contribuição bruta de uma empresa. Então, se a sua empresa, se você pegou essas informações, fez a DRE na sua empresa e esse valor deu negativo, então isso quer dizer o seguinte, a sua empresa tem um problema muito sério. Por quê? Porque ali eu tenho receita, menos custos operacionais e menos impostos sobre vendas. Eu ainda tenho que pagar despesa.
ainda tem a parte do prolabore do proprietário da empresa. Então isso quer dizer que se essa linha deu negativa, na hora que eu tiver que adicionar as despesas, na hora que eu tiver que adicionar também o prolabore, ela vai dar mais negativa ainda. A consequência disso é que é uma empresa que está numa situação muito delicada em termos financeiros, né? Uma empresa que está com muito problema na área financeira. E isso daí, pessoal, né? Aqui nessa nossa videoaula a gente está explicando parte, né? Nós também teremos cursos sobre gestão financeira, né? Vocês vão observar aí nos nossos canais, nas nossas redes sociais, que nós vamos aprofundar um pouco mais de como a gente consegue solucionar essas questões, tá bom? Depois dessa parte, depois da linha 3, que é o lucro bruto, a margem de contribuição, eu tenho as despesas administrativas gerais, são as despesas administrativas de uma empresa, né? Então, quando eu pego a linha 3 menos a linha 4, eu tenho um lucro ou prejuízo operacional. Então, imagina a seguinte situação, se você tem uma loja, é o quanto que essa loja gera para você no final de cada período, no final de cada mês. Da mesma forma, esse valor também precisa dar positivo, porque é o objetivo principal de uma empresa. Aí você pode perguntar assim, mas Balbino, a minha empresa tem que dar lucro todo mês? Não necessariamente, pode ser um mês que você está tendo prejuízo, está tendo alguma dificuldade, mas via de regra, né, no final do período, no acumulado, ela tem que dar positivo. Ela pode até um ano dar negativo, o outro dar positivo, mas para se justificar, ela precisa dar positivo a maior parte do tempo. Tá? Depois dessa linha 5, que é o lucro operacional, nós temos as retiradas pro labore, que é o valor do sócio, do proprietário, é o quanto que ele retira, né, de valor da empresa, você também pode lançar lá. Como essa DRE é uma DRE gerencial, você vai ter liberdade para poder fazer esses lançamentos, tá bom? Depois dessa linha 6, nós temos um outro total, que é a linha 7, que é o lucro prejuízo após as retiradas de pro labore. Se essa linha der negativa, isso quer dizer que o valor que você está retirando, né, que os sócios estão retirando da empresa, é superior ao valor que a empresa é capaz de gerar. Tá? Então, se essa linha der negativa, quer dizer que a empresa precisa faturar mais ou você precisa reduzir os custos para poder conseguir tirar o valor que você está buscando. Tá certo? Lembre-se que a empresa, né, é a principal fonte de renda, então ela precisa gerar resultados positivos. Depois, na linha 8, nós temos ali receitas e despesas não operacionais. São receitas e despesas que não fazem parte da atividade principal da empresa, né? Então, suponhamos aí que nós estamos falando aí de uma construtora, né, que o objeto principal dela é construir. Mas essa construtora vai lá e vende caminhões, né, vende equipamentos, gerou uma receita não operacional. Essa receita não operacional, ela vai entrar aqui também na linha 8.1, receitas não operacionais, venda de ativos. E na linha 8.2, eu tenho lá despesas não operacionais, que aqui nós colocamos dívidas e parcelamentos. Então, se por exemplo, a empresa tem uma dívida antiga que ela vem pagando as parcelas, ela tem financiamentos, eu posso fazer a inserção dessas informações aqui. Observe que no nosso caso aqui, ó, a linha 8, ela deu negativo, menos 130 mil. Por quê? Nós temos 150 mil de dívida e vendemos 20 mil de ativo. Então, 20 mil menos 150 mil dá menos 30 mil. Tá? Agora, na hora que eu vou analisar a linha 9, que é o lucro prejuízo líquido, eu vou fazer a conta. Eu vou pegar a linha 7, 50 mil, menos 130 mil. Então, essa empresa deu um resultado negativo de menos 80 mil. Então, na hora que eu faço essa análise, eu percebo que o problema da minha empresa está onde? Ele está na parte das despesas não operacionais. Tá bom? Então, é uma situação que nós utilizamos para poder fazer as nossas análises nas nossas consultorias e nós estamos compartilhando para vocês aqui. Quer saber um pouco mais? Quer aprofundar um pouco mais nesse tema? Siga nossas redes sociais, acompanhe lá no nosso site a nossa agenda de curso, tá? Dê novas sugestões e até o próximo curso. Obrigado e até a próxima.